Fala pessoal, tudo bem? Professor Ali aqui na área. Vamos para mais uma aulinha? Vamos sim. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre Hub, beleza? Menor, sobre Switch, né? A gente falou sobre Hub na aula passada, agora a gente vai falar sobre Switch. Eu trouxe um Switch aqui só para a gente ver, para a gente ter uma noção, tá bom? Mas não é importante você memorizar, é só para você ter uma noção mesmo. É este equipamento aqui, ó. Perceba que ele tem aqui do outro lado, a câmera inverte, né? Aqui diversas portas, tá bom? Aqui são 4, 8, 16 portas que eu conecto os cabos de par trançado. Os conectores aqui são RJ45, que é o conector do cabo de par trançado. E quando eu conecto aqui, todos os computadores conversam, todos os computadores trocam informações, beleza? Então esse aqui é o equipamento, beleza? Beleza, né? Então a gente conecta aqui. Bom, vamos trabalhar agora como cai em prova, que é isso que é mais importante, né? Então vamos lá então. A gente aprendeu na aula passada o que é um hub, isso é muito importante. A gente viu que o hub, pessoal, o hub é importante, é importante sabermos isso, tá? Que o hub é muito parecido com o switch, só que o hub é burro. Por quê? Porque o hub, aqui no hub, eu conecto diversos computadores, tá? E a topologia dele, a gente já falou sobre isso, assista a aula em ordem, né? A playlist, temos a playlist, assista em ordem, porque os conceitos a gente aprendeu na aula passada, alguns conceitos. O que aconteceu aqui? A topologia física, aquilo que a gente vê, é topologia estrelas, estou falando do hub, tá bom? Já a topologia lógica, ou seja, como os dados trafegam lá no hub, é a topologia barramento, tá? Então, topologia lógica é barramento. Por que é barramento? Porque quando o A manda para o C aqui do outro lado, né? Do outro lado não, aqui, mandando para o C aqui, a informação vai para todo mundo, ou seja, é broadcast. Então, no fundo, aqui dentro desse hub tem um barramento. Por isso que chega aqui e é enviado para todo mundo, tá bom? A gente viu isso na aula passada quando a gente falou de hub, né? Beleza. E aí, pessoal, vem esse fantástico equipamento, que é o switch. Aqui está escrito comutador, tá? Mas as provas não são rígidas, tá? O que a gente tem? O concentrador, que é o hub, e o comutador, que é o switch. Mas as provas, as bancas, chamam o switch também de concentrador. Então a gente vai fazer questões sobre isso, fica tranquilo. Então a ideia é a mesma, eu conecto, vou dar um zoom aqui, ó, o PC4, o PC1, o PC2, o PC3, o PC5, tudo no switch. Só que agora, pessoal, ao invés desse PC1 aqui mandar a informação para o PC5, a informação não vai para todo mundo, vai direto para o PC5. O switch é inteligente demais, tá, pessoal? Ele é top, tá? Tanto que aqui tem um roteador. O roteador, ele conecta redes. É o próximo tema, tá bom? E aqui vem o cabo de rede da internet, que é uma rede grandona, para conectar aqui a minha rede pequena, a minha LAN. E quando eu conecto o cabo do roteador aqui no switch, todo mundo aqui tem internet. O switch entende que aquele é um cabo de internet, que é um cabo de rede, né, de internet, e ele conecta todo mundo à internet. Veja quão inteligente ele é. Se eu conecto a impressora, é a mesma coisa, todos têm acesso à impressora, mas aqui não manda para todo mundo, e sim manda especificamente para a impressora. Vocês entenderam, pessoal? Então o switch, ele manda, ele é inteligente, ele reconhece todo o equipamento, você não precisa configurar, tá bom? E ele envia para, né, a pessoa certa, beleza? Beleza, então os dados, olha aqui, os dados são direcionados somente para seu destinatário, não há broadcast, não envia para todo mundo, tá bom? Aqui, pessoal, o símbolo do switch é esse aqui, tá bom? Só para você saber. Visto como a evolução das bridges, o switch é uma ponte multiporta. Por que a evolução da bridge? Porque a bridge ele segmentava dois pedaços de redes, né? Não é isso? Aqui ele segmenta cada computador, grosso modo seria isso, ele segmenta cada computador. Por isso que quando você envia para um, né, só vai para aquele, não vai para todo mundo. E aí todo mundo pode conversar ao mesmo tempo. Ele tem um recurso chamado autonegociação, isso aqui é só para vocês entenderem, tá? Isso nunca vi cair em prova, assim, se cai em prova, mas é muito no enunciado mesmo. O que é a autonegociação? Compatibilidade com os padrões da evolução da internet. Ele negocia o envio de dados. Eu não entendi, Alexandre. Pessoal, se eu tenho um computador muito antigo, que ele recebe dados devagarinho, né? Ele não recebe muito rápido os dados, e outro computador que processa dados muito rápido e envia muito rápido para a rede, ele vai negociar. Ele vai enviar, ele vai fazer um acordo com os dois
para enviarem no ritmo do devagarinho, tá bom? No ritmo do devagarinho. Vocês entenderam? É como a impressora. A impressora é muito lenta para processar tudo. Os dados vão trafegar de acordo com a impressora, de acordo com o equipamento mais lento, tá? Para não haver aí incompatibilidade. Então, ele faz a autonegociação dos dispositivos. Isso, obviamente, você não consegue enxergar, tá bom? O autoaprendizado, né? Não precisa ser configurado manualmente. Ele mesmo aloca todo mundo ali, ele sabe que é um cabo de rede. Se você conectar qualquer coisa ali, ele vai reconhecer. Encaminhamento é um comutador enviando apenas para o destinatário. Novamente, eu repito, as bancas têm chamado o switch de concentrador, tá bom? Assim como o hub, mas o certo seria concentrador hub e comutador o switch, tá bom? Mas não é rígido isso não. Full duplex, não há colisões, envia e recebe ao mesmo tempo, como eu disse para vocês. Os dados eles trafegam em ambas direções ao mesmo tempo, então não há problema algum, beleza? Então, gravem essas informações, pelo menos o full duplex e que os dados são enviados exatamente para o seu destinatário, tá bom? Não há broadcast. Vamos fazer questõezinhas, né? Pausem o vídeo, tentem fazer e vamos que vamos lá. Lá em Goiás, na lista. Em rede de computadores, o termo switch refere-se ao equipamento. Que equipamento é esse? É um equipamento que eu conecto diversos computadores ali e os computadores se conversam entre si, tá? Sem haver colisão, sem haver problema algum, beleza? Letra A. Conectividade, que interliga diferentes segmentos de rede. Pessoal, falou em segmento, já tem que ficar antenado com bridge, né? Que são as pontes, tá? Entretanto, não pode esquecer que o switch também ele segmenta, só que ele segmenta cada computadorzinho. Tá bom? Só para você ter uma noção, ele isola cada computadorzinho, por isso você pode enviar apenas para um computador específico, sem precisar enviar para todo mundo. Com isolamento de tráfego e uso na mesma faixa de endereços IPs, né? IP, na verdade, né? Em todos os segmentos. Sim, é como se enviasse para cada umzinho, tá? É o que está dizendo aqui. Esta é a resposta mais correta, beleza? Vamos ver as outras aqui. De conectividade, que interliga diferentes segmentos de redes, pode ser a bridge, pode ser a ponte. Transmissão de dados por difusão, broadcast, entre os segmentos. Pessoal, broadcast não é. Por que não é? Porque o switch ele envia apenas para um, quando o destinatário é apenas um. Beleza? Broadcast quando envia para todo mundo. Letra B, não pode ser. Letra C, é um equipamento de rede, conecta a rede local da empresa ou residência à rede do provedor de acesso e, consequentemente, à internet. Ou seja, está falando que conecta aqui a rede local à rede de internet. Pessoal, quem faz isso é o roteador, que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? O roteador é um equipamento que conecta redes diferentes, tá bom? Então, isso aqui seria roteador, beleza? Beleza. Que é a próxima aula. Permite gerenciar múltiplos computadores em sua rede para realizar operações de manutenção, como atualização, desligamento, programado, economia de energia. Não tem muito a ver com isso, então tá errado isso aqui. Letra A é o nosso gabarito. Então, por que, Alexandre, não pode ser ponte? Porque ponte tem a ver com segmento, pessoal. Porque, número 1, não tem opção de ponte aqui, né? Mas você não pode esquecer que o switch, quando a ponte ele segmenta duas faixas, redes, né? É uma rede grande, ele segmenta a rede em duas, tá? Enquanto o switch ele segmenta cada computadorzinho, tá bom? Lembra que a ponte não deixava passar para o outro lado, tá bom? Porque ela segmentava, os dados só ficavam ali? Exatamente. Só que o switch ele faz isso de maneira top, uma maneira excelente. Ele segmenta cada computadorzinho, como se cada computadorzinho fosse um segmento da rede. Por isso que ele envia só para um. Então, a didática ensina dessa maneira, tá certo? Então está correto, beleza? O endereço da mesma faixa de IP é o seguinte, quando a gente fala de IP, a gente vai ver que quando a gente bota uma faixa de IP, a gente pode conectar vários computadores e os computadores se comunicam naquela faixa de IP, beleza? Se você conectar, fazer outra faixa de IP, eles não vão se comunicar, tá? A gente vai aprender isso na próxima aula, nas próximas aulas aí para frente. Letra A é o nosso gabarito, tá? O switch, o comutador, olha só, faz a interligação de equipamentos, computadores, servidores na mesma rede, beleza? Vamos para mais uma, pausa e tentem fazer. Agente administrativo, Corém. Em uma rede cabeada, o switch pode ser usado como repetidor, pois possui internamente um mecanismo de repetição. Ele repete o sinal, pessoal? E aí? Sim, né? Claro que sim. Por quê? Porque aqui está o switch, né? Como eu mostrei a vocês.
Quando o computador A manda lá para o C, vamos botar para o E aqui. Ele pega aqui, repete o sinal, manda só para o E, tá? Não manda para todo mundo, ele não é broadcast. Manda só para o E, ele repete o sinal, tá certo. Não deixa de ser um repetidor também, tá bom? Então tá certinho, certo? Vamos continuar. Pausem e tentem fazer. Crefito, 10ª região, Santa Catarina, recepcionista. Durante a comunicação de pacotes de uma rede, switches e roteadores são dispositivos que possuem algoritmo específico para a criação de rotas. É verdade, pessoal? Ele pode criar rota? E aí? Número 1. Switches e roteadores, eles de fato são equipamentos de rede. Eles ficam conectados à rede, eles são intermediários, tá bom? Então, exatamente isso. Enquanto o switch ele envia, olha que top, vou te ensinar agora. Olha que top, aqui tem o computador A, aqui o B, aqui o C, aqui o D, tá bom? Tá esquisitinho aqui, mas dá para entender, né, pessoal? Vamos lá. O A, ele quer mandar a informação só para o C. Vamos dizer que você é a impressora, estou mandando imprimir, estou pedindo para imprimir. Vai por aqui o sinal, né, obviamente impressão, comando de impressão, e daqui vai direto para o C. Não passa nem pelo B nem pelo D. Tá bom? Ou seja, ele encontrou um caminho específico, ele encontrou uma rota específica para aquele equipamento. Top, porque ele sabe quem é o switch inteligente, ele sabe quem é a impressora. Quando eu falo assim, manda para aquele, ele sabe quem é aquele, tá bom? Porque está conectado ali. Top, Alexandre, entendi. Então, temos aqui, ele cria uma rota, ele sabe a rota, exatamente. Já os roteadores, pessoal, eles ficam na rede, eles escolhem a melhor rota. Eles são como se fosse mais inteligente, grosso modo. De certa forma sim. Eles dividem a rede, né? Sempre assim. Eles conectam redes. A rede LAN com a rede da internet. E toda vez que eu mando uma mensagem para alguém no WhatsApp, por exemplo, vai trafegando pela rede. Por diversos roteadores. Desde o primeiro aqui da minha casa até os outros que estão lá na frente. Até aqui o meu roteador aqui. Mas na rede tem vários roteadores, pessoal. E vai pegando o melhor caminho. Vamos supor que a pessoa esteja lá na Europa e aí tem que atravessar aquele cabo submarino, né? Ou seja, tem um cabo submarino, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de internet, fica tranquilo. Que passa dentro da água, né, dentro do Oceano Atlântico e vai lá para a Europa. Vamos supor que esse cabo esteja congestionado. Os roteadores sabem que estão congestionados, então eles vão mudar a rota, eles vão passar para os Estados Unidos, vão subir pela América, né? E vai passar dos Estados Unidos direto para a Europa. Eles vão encontrar a melhor rota, tá bom? Então, essa é a vantagem do roteador, tá bom? Ele conecta redes, beleza? O switch conecta dispositivos locais. Os dois criam rotas, tá? Só que os roteadores são capazes de escolher, né, a melhor rota, beleza? Então tá certinho isso aqui. Vamos continuar então. Mais uma pausa sem fazer. Cremeiro, assistente administrativo. Equipamento como switch não pode ser utilizado em redes locais LAN. Oi? O switch nasceu para ser uma LAN, para trabalhar numa rede local, pessoal. Onde eu trabalho tem diversos switches. Conecta ali no switch, depois tem mais outro switch, vai conectando, tá? Às vezes vem de um switch grandão, que é esse aqui, que era de lá, tá? Que caiu um raio, queimou esse switch, por isso que eu trouxe para mostrar a vocês. Esse switch queimou, que caiu um raio próximo e acabou queimando o dispositivo. E a gente teve que trocar, beleza? Mas nesse switch grandão, que a gente viu aqui, tem outro switch pequenininho para conectar outros dispositivos, beleza? Então, eles são criados para LAN, né? Para rede local, tá errado. Pois o fato deles permitirem que vários computadores se comuniquem uns com os outros ao mesmo tempo, sem qualquer controle, prejudica o tráfego na rede. Não tem nada a ver isso aqui, tá errado. Eles são justamente para conectar LANs. Vamos para mais uma. 2022, técnico em contabilidade. Veja como isso cai. Veja como isso cai. Vamos lá. Esse aqui tá pequenininho, pessoal. No computador dá para ver legal, né? Na topologia estrela ou radial, todas as conexões físicas ligam os microcomputadores às portas do switch, um equipamento que funciona como concentrador de rede. A banca, ela não chamou de comutador, chamou de concentrador, tá? Essa banca. E aí, pessoal, tá certo? Tá certo, tá? Estrela ou radial, tá bom? É exatamente isso. Eu conecto o quê? Os computadores ali no switch, e os computadores, eles podem trocar informações entre eles, tá? Sem ser broadcast. Aqui está como concentrador. As bancas, tem algumas bancas que adotam esse pensamento de concentrador, tá bom? Não vamos pirar. Mas o concentrador está mais ligado ao hub. Os conectores, pessoal, os conectores empregados no cabo UTP. Cabo UTP é o quê? É o cabo par trançado. O OneShield, né?
ou seja, não blindado, que é o padrão, tá, pessoal? O UTP é o padrão, STP é raríssimos. São conhecidos pela sigla, os conectores do UTP é conhecido pela sigla de RJ45, foi o que eu acabei de falar agora quando eu falei do switch, os conectores são RJ45, tá certo? Sendo as guias 1 e 2 utilizadas para transmissão e 3 e 6 para recepção de dados. E aí, pessoal, essa é difícil, tá? Essa aqui, eu não sei que a banca cismou de pegar essa questão, porque ela cobrou uma coisa extra. Até aqui a gente já estudou. Agora, as guias, pessoal, isso aqui é dificílimo cair. Eu não foco nisso. É fácil cobrar aqui, o cabo TP, o que é? O conector J45, conecta o quê? Mas agora, as guias, que são os fiozinhos que ficam dentro, né? É difícil. Mas sim, pessoal, é exatamente isso. 1 e 2 para a transmissão, 3 e 6 são os fiozinhos que ficam no cabo de par trançado, no conectorzinho, tá? Que você conecta ali, tem uns vários fiozinhos, tá bom? Vamos lá. No padrão wireless, o mecanismo conhecido DHCP é empregado nos roteadores para atribuir endereços IP dinamicamente aos dispositivos que se conectaram à rede. E aí, pessoal? Bom, o objetivo aqui, pessoal, é a gente trabalhar só a 1, tá? Só estou acrescentando a 3 aqui. Sim, pessoal, o que acontece? Quando eu conecto à internet, estou com o meu celular aqui, não está aqui comigo, né? Mas conectei ao Wi-Fi do meu roteador, que está aqui do meu lado. Liguei, conectei o Wi-Fi. O meu roteador ele vai dar um endereço IP local, a gente vai falar sobre isso, tá? Um endereçozinho de IP, uma sequência numérica, tá bom? Para esse celular, tá bom? E quando isso acontece de maneira automática, esse mecanismo, esse protocolo que faz isso é o DHCP. Então, DHCP nada mais é que um protocolo, um softwarezinho, né, que fica lá dentro, que vai atribuir IPs para os dispositivos que conectarem à rede. Tá bom? Beleza? Só que eu posso fazer isso de maneira manual também. Eu posso eu mesmo escolher o meu IP. Isso a gente aprende em aula de IP, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai falar muito sobre DHCP. Então tá certo, tá? Todas estão corretas, letra I, tá bom? Aqui tem mais informações do que a gente aprendeu, beleza? Vamos para mais uma, pausa sem fazer. Lá no Detran de São Paulo, um agente de trânsito precisa adquirir um equipamento para conectar vários computadores em uma local área network, ou seja, uma rede de área local. Ou seja, se eu quero conectar vários equipamentos, computadores, impressoras, né, câmeras, tem vários dispositivos que eu posso conectar à rede local, eu vou precisar de um hub ou de um switch, tá? Hub ou switch, beleza? Beleza, né? De forma que os dados vindo do computador de origem somente sejam repassados por esse equipamento ao computador de destino. Olha que ideia maravilhosa essa banca fez. Muito FCC, né? Muito Fundação Carlos Chagas, né? Então, acho que é isso mesmo. Então, quem faz isso? Quem é inteligente, capaz de enviar só para um? Eu envio para a impressora e só vai para a impressora. O hub envia para todo mundo. Quem processa é a impressora, é broadcast, né? O hub. Mas o switch envia só para aquele dispositivo específico. E não todos os computadores da rede. O equipamento da rede será o quê? Um switch, tá? Então aqui eu já sei que é switch, quando ele falou que os dados, né, vão apenas para o seu destino, tá bom? Beleza, para o seu destino, né? Letra D, o nosso gabarito, essa questão é muito boa para você revisar. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado aí. Essa parte switch é bem chatinha mesmo, tem alguns conceitos que a gente aprende um pouquinho para frente, tá? Adquira nossas questões de informática. Nós temos lá 240 questões, salvo engano, mas a gente vai acrescentar mais, só que a gente vai aumentar de preço. Adquirindo agora, você tem acesso vitalício, né, obviamente, você vai poder usufruir das novas questões. O nosso objetivo é chegar a 1000 questões de informática. Só que quando chegar a 1000, vai estar um precinho mais acima, tá? E lembrando que os slides aqui estão lá também, disponível para você. Esse slide aqui está disponível para você lá, tá? Me siga no Instagram também, se inscreva no nosso canal para ajudar o canal. E fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa, Alexandre, não posso adquirir agora. Não tem problema, faça você mesmo a sua observação nas questões, tá? Cada questão exige um conhecimento nosso. Faça seu resuminho e faça seu mapa mental igual eu fiz também. Isso é muito bom para você, vai te ajudar bastante. Bom, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.